Está connosco neste Jornal à Noite, no NAU, o Major-General Isidro de Moraes Pereira, é especialista em geopolítica. Muito boa noite, obrigada pela presença. Vamos começar esta análise da segunda-feira pela guerra na Ucrânia. O que é que pode levar o presidente russo Vladimir Putin a comprometer-se realmente com um acordo com a Ucrânia que possa finalmente conduzir ao fim deste conflito? O primeiro aspecto importante é dizer que Vladimir Putin insiste naquilo que foi o acordo à saída de Anchorage no Alasca. Insiste que é possível estabelecer uma linha de separação, é possível congelar o conflito praticamente ao longo dos 1.200 km de frente, mas que Vladimir Putin continua a não abdicar de que a Ucrânia ceda a parte do Donetsk que ainda está por conquistar. Portanto, isto são exigências que se vêm reiterando desde agosto até esta parte e não há sinais de que Putin queira desistir. Aquilo que poderá levá-lo eventualmente a ceder, a ter uma posição mais flexível do que aquela que tem tido até à data, é de facto exercer uma pressão maior, designadamente. Pressão essa que passaria por? É no fundo a aplicação de uma diplomacia baseada na força. É a diplomacia pela força. O que é que isto significa? Em primeiro que tudo, fornecer à Ucrânia mais armamento e mais letal, capaz de atingir a profundidade do território russo, fundamentalmente, prejudicar a atividade económica da própria Rússia. E esse armamento só poderia vir dos Estados Unidos? Não só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de facto, ainda são o único país que tem capacidade de produção, em quantidade, em escala e em qualidade, em algumas áreas, para fornecer... Capaz de satisfazer as necessidades da Ucrânia. Os dois exemplos mais paradigmáticos são os mísseis para os sistemas de defesa antiaérea Patriot, que são os únicos, em conjunto com os sistemas Mamba, SAMP-T, que há duas baterias na Ucrânia, mas a grande maioria são baterias Patriot, de fabrico norte-americano, designadamente da Lockheed Martin, e os mísseis são fundamentais para interceptar os mísseis balísticos, porque a única forma de interceptar mísseis balísticos é ter este tipo de equipamento. E quem produz o equipamento e as munições, de momento, são os Estados Unidos. Depois, outra área fundamental, para continuar a alimentar as necessidades dos sistemas HIMARS, quem produz os foguetes para os sistemas HIMARS é a indústria norte-americana. Portanto, há aqui umas áreas onde a indústria europeia ainda não é capaz de dar boa resposta àquilo que é necessário. Portanto, essa parte é uma parte importante. Segunda área muito importante. E é uma parte sobretudo importante porque os Estados Unidos, os sinais que deram até agora é que não estão dispostos a isso. Bom, os Estados Unidos até à data, houve uma altura que houve uma interrupção no fornecimento, não apenas de informação estratégica, mas também de equipamento e munições. Depois, em determinada altura, houve um acordo entre a NATO e os próprios Estados Unidos, sendo que Donald Trump exigiu aos parceiros europeus que fossem eles a custear as despesas, eles compravam aos Estados Unidos e através da NATO, e a NATO cede à Ucrânia. É o programa PURL, aquilo que tem vindo a ser designado pelo programa PURL e que tem vindo a funcionar. Neste momento, há sinais de que os Estados Unidos estão a fornecer com alguma urgência mísseis para os sistemas Patriot, porque nós sabemos, estamos num inverno extraordinariamente rigoroso na Ucrânia e a Rússia não dá sinais de desistir de utilizar mísseis balísticos. Ou não, sem munições para os sistemas Patriot não é possível parar a fúria desses mísseis, não é possível interceptá-los no ar. Portanto, isso é uma área fundamental. Outra área que é muitíssimo importante é uma área mais indireta, aplicar cada vez sanções mais eficazes à Rússia e àqueles que fazem negócios com a Rússia. Ora está, que fazem negócios, sobretudo hidrocarbonetos, aqueles que compram petróleo e gás natural. Para quê? Para aplicar um garrote económico à Rússia, porque não há guerra que se ganhe sem uma economia capaz de a sustentar. Portanto, mais sanções e o confisco. Isto é uma medida que não é bem uma bomba atómica, mas é algo que iria fazer pensar Putin duas vezes, que era, em vez de congelar os ativos russos soberanos, confiscá-los. Depois, outra área que é importante é criar um mecanismo para que, também são sanções, mas na área tecnológica, grande parte da produção de armamento,
a última geração, designadamente os mísseis balísticos e os mísseis de cruzeiro e as armas mais inteligentes que o complexo militar industrial russo continua a produzir, dependem integralmente do fornecimento de sistemas modernos, como chips de 5 e 7 nanos ou nanómetros. Portanto, se cortarmos esse cordão umbilical, a Rússia normalmente é obrigada a ter outro tipo de postura. E só através da ação conjugada destes 3 fatores que eu acabei aqui de elencar... É que se conseguiria o tal comprometimento por parte do presidente russo. Porque havia outra solução, que era colocar combatentes dos aliados a combater diretamente a Rússia na Ucrânia, mas não creio que esse seja o próximo passo. Portanto, aquilo que eu vislumbro como possa ser execuível no curto prazo são estas 3 áreas, nestas 3 áreas em simultâneo. Muito bem. O que é que pensa o presidente russo sobre o posicionamento atual de Donald Trump relativamente ao conflito na Ucrânia e de que forma é que isso o pode ajudar a ele, Vladimir Putin, e ao regime este relacionamento, russo. Ainda bem que esta é uma questão pertinente, porque muito se tem elaborado sobre a razão pela qual Donald Trump tem uma simpatia tão grande pelo seu amigo Vladimir Putin e até pelas razões aduzidas pela Rússia para se ter lançado nesta nova, digamos, aventura expansionista. Bom, nós sabemos que houve uma altura que o Kremlin ficou um bocado mal disposto na sequência da reunião do Alasca. Donald Trump demorou, mas resolveu aplicar sanções aos principais produtores e exportadores de hidrocarbonetos, a Lukoil e a Rosneft. Portanto, esses dois gigantes não agradou, e nessa altura os ecos que foram recebidos no mundo ocidental, vindos diretamente de Moscovo, era que Vladimir Putin e Trump estariam de candeias às avessas. Pronto, neste momento, aquilo que, curiosamente, é a própria televisão estatal russa que vem dizer, novamente, finalmente, ou melhor, Donald Trump está de novo connosco. O que é que isto significa? Isto significa, é uma leitura, é uma percepção que se tem, mas depois tem consequências. Significa que a Rússia tem carta branca para continuar a atacar, seja de que forma for, a Ucrânia, mesmo as suas populações indefesas, cometendo crimes de guerra. Portanto, esta é a ideia que neste momento existe no espaço informacional russo e também nos milhentos bloggers militares que vêm dizendo exatamente isto. Muito embora se diga, e isto é também publicado em imprensa ocidental, designadamente na imprensa inglesa, que Trump não é visto como um aliado da Rússia, não está a apoiar a causa da Rússia na Ucrânia, mas também não interfere. Esta aqui é a questão. E para a Rússia o suficiente é que Donald Trump não interfira e que dê de alguma forma carta branca para que a Rússia continue a atacar da forma que vem fazendo a própria Ucrânia. E a par disso, o que é que diz o porta-voz do Kremlin sobre as relações da Rússia com a União Europeia, nomeadamente com o chefe da diplomacia, Kaja Kallas? Continuam mal, mas, quer dizer, e então com Kaja Kallas especialmente. Kaja Kallas é uma acérrima defensora da causa da Ucrânia. Não fosse Kaja Kallas, não fosse Kaja Kallas, digamos, uma habitante dos países bálticos, não é? Uma mulher que está extraordinariamente sensibilizada para esta questão. Portanto, já... E que tem deixado muitos recados nos últimos meses nas redes sociais contra a Rússia. Tem deixado recados e tem sido, de alguma forma, uma impulsionadora de novas e mais eficazes sanções. Portanto, tem estado claramente do lado da Ucrânia e, por isso, não é uma pessoa benquista nos círculos do Kremlin. Aliás, Peskov não diz só isso. Peskov até tem a ousadia de dizer que nem os Estados Unidos gostam dela. Bom, isso nós não sabemos. Eu, pelo menos, não tive acesso a nenhuma afirmação proveniente da Casa Branca ou de Washington a dizer algo similar ao que está a dizer Peskov. Mas, muito possivelmente, isto também nós já sabíamos, que os europeus são vistos no Kremlin como o verdadeiro obstáculo à paz, são os belicistas, já foram designados dos porquinhos. Quer dizer, é evidente que o relacionamento entre as potências europeias, os seus líderes e Vladimir Putin
e o Kremlin não é o melhor. E aquilo que diz Peskov, até porque têm sido vários os líderes europeus, incluindo o próprio presidente Emmanuel Macron, da França, que têm vindo a dizer, Ursula von der Leyen também já o disse de forma clara, que é necessário entabular conversações diretas com Moscovo e não através dos Estados Unidos. Aliás, Ursula von der Leyen até já levantou a possibilidade de criar, dentro da União Europeia, um enviado especial para a questão da guerra na Ucrânia. Portanto, isto é uma resposta. O que é que Peskov está a dizer? Não se metam nisso. Para já não vos queremos, não são bem-vindos aqui às negociações de paz. É assim que deve ser entendido. Sim, e o que fica claro nesta altura é que para a Rússia a base de qualquer entendimento tem que partir daquilo que ficou acordado na Cimeira do Alasca em agosto do ano passado. Sublinho aquilo que disse no início. Foi um acordo entre Donald Trump. Donald Trump assumiu o risco e a responsabilidade de anuir a uma proposta que, tanto quanto sabemos, terá sido alavancada inclusivamente pelo Kremlin, em que isto, no fundo, configuraria uma saída airosa para Vladimir Putin. Vladimir Putin dizia, não conseguimos conquistar o Donetsk, o Donbass todo, Lugansk e Donetsk, temos parte de Zaporígia, parte a sul do rio Dnipro, Kherson também, a margem esquerda do rio Dnipro também é nossa. Bom, para já é isto que temos e poderia cantar a vitória. Portanto, esta é a situação. E depois há aqui um aspecto muitíssimo importante. O território que falta conquistar do Oblast de Donetsk é cerca de 25% do Oblast de Donetsk, neste momento, ou talvez até um pouco mais. Só que é o terreno mais difícil de conquistar. Eu gostaria de sublinhar, esta guerra não começou em 24 de fevereiro de 2022. A guerra no leste, e designadamente no Donbass, começou em 2014. E desde essa data, a Rússia não foi capaz de tomar o Donbass. Principalmente este conjunto de cidades fortificadas, com defesas em ponto forte, ligadas entre si, que é um bastião da defesa da Ucrânia. O que é que isto significa? Se Vladimir Putin tivesse acesso direto a esta porção de território, a partir daí, até numa eventual segunda invasão, numa reiteração desta ofensiva, teria um caminho adequado e fácil até para chegar a Kiev. Portanto, e é por isto que o governo de Kiev nem quer, e os próprios ucranianos, nem querem ouvir falar em tal solução. Porque isso, bom, até vai contra a Constituição, mas razões ponderosas e razões de fundo são exatamente essas. É porque este terreno foi preparado defensivamente ao longo de imensos anos e geograficamente, sob o ponto de vista das características deste pedaço de terra, ele tem características mais facilmente defensáveis do que o resto da planície, a partir daí. Vamos avançar, até para falar das declarações mais recentes do presidente da Ucrânia, em conferência de imprensa na Lituânia. Ele fez um pouco o resumo daquilo que aconteceu nas negociações trilaterais dos últimos dias entre Rússia, Ucrânia e também Estados Unidos. O que é que diz Zelensky? Ele diz uma coisa que é também dita pela delegação norte-americana, é que neste momento há menos pontos de fricção. Ou seja, a reunião do último fim de semana não foi uma reunião para deitar ao caixote de lixo. Houve trabalho que foi feito, houve alguns aspectos algumas arestas que foram limadas e algum trabalho foi feito. Portanto, isto é uma parte. Depois, Volodymyr Zelensky faz questão de dizer que a cedência de territórios por parte da Ucrânia está completamente fora de causa. Está completamente fora de causa. Este é outro aspecto importante que ele cuida em registrar. Sublinha. Depois, já na peça, antes de começarmos os comentários, foi muito bem referido a questão das garantias de segurança. Ele disse que as garantias de segurança são um documento, salvo erro, de 16 páginas. Eles até foram postos à disposição de grande parte dos líderes europeus, porquanto os líderes europeus são tidos e achados nestas garantias de segurança. Já lá vamos ver porquê. Portanto, há garantias de segurança, estritamente de segurança, e há outro tipo de garantias que são de segurança de forma indireta, que é, por exemplo, garantias económicas. O próprio acesso, uma via verde de acesso à União Europeia, também está aqui incluído neste caderno
de garantias de segurança. O que é que diz Zelensky? Muito bem. Agora, para que isto sejam garantias de segurança a sério e não, novamente, um memorando de Budapeste que para nada serviu, é preciso que sejam ratificadas pelo Congresso norte-americano e pelos outros países que ficarão, ou melhor, que se comprometeram a fornecer, eventualmente, até tropas para colocar no terreno. E também pela Verkhovna Rada, que é o Parlamento da Ucrânia, para terem força de lei. Portanto, ele diz, completamente disponível para assinar este documento quando os Estados Unidos estiverem em condições de o fazer. Portanto, no fundo, foi isto que se passou. Agora, olhando para o futuro, bom, a Ucrânia continua a mostrar a disponibilidade de, eventualmente, até já se fala que poderá ser no próximo fim de semana, uma nova ronda de negociações, também nos Emirados Árabes Unidos, mas Peskov vem dizer hoje que, sim senhor, as coisas correram bem, eventualmente estará em agenda uma nova reunião, mas a data ainda não está definida.